Estão todos vendo, né? O slide. Então, a nossa aula está centrada nesse momento, nesse terceiro momento do espírito aqui, ou chamado espírito absoluto, que é o que a gente quer chegar. Então, só para ficar claro, isso aqui é o sistema hegeliano, todinho. É claro que isso aqui está bem resumido, porque existem várias séries aqui, ó, de manifestações desse espírito ao longo da história, que são subdivididas. Lembrando que o processo de Hegel é sempre um processo triádico. Tem três elementos sempre, pela própria noção de dialética dele. Olha aqui, ó, é sempre a tese, a antítese e a síntese. Lembrando que essa síntese aqui, ó, ela traz dentro dela já a própria dimensão da contrariedade, da contradição. Porque o movimento hegeliano, o movimento de pensar esse espírito, é sempre pela dialética. Eu acho que, não sei se vocês assistiram na primeira aula, eu trabalhei a noção de dialética. É sempre a tese, você tem sempre a tese, você tem o contrário disso, que é a antítese, e você tem a síntese, que é o que sai disso. E a partir dessa síntese, gera-se uma nova tese. Lembrando que a dialética em Hegel não é um método. A dialética em Hegel o próprio espírito é dialético. Dentro do próprio espírito, você já tem a dimensão da contrariedade. Então, o que move a história, o que move o processo todinho é a própria negatividade, ou seja, a contradição. Em Hegel não existe identidade, que é o princípio de identidade na lógica, sempre na lógica aristotélica, na lógica platônica, é aquilo que todos os filósofos almejam chegar, que é um ponto comum. Hegel não, Hegel vai dizer que para haver movimento, para haver processo, para haver história, é sempre essa dialética do negativo. É sempre o negativo que vai contrariar aquilo que está internamente a ele, e a partir dessa contrariedade é que se pode pensar no movimento. Então, você tem esse movimento descendente, em que esses dois primeiros momentos são totalmente universais, abstratos, e a partir dessa universalidade abstrata é que esse movimento descendente, em ritmos triádicos aqui de tese, antítese e síntese, o espírito vai se fazendo até chegar nesse momento aqui, que é o momento praticamente nosso, o momento em que você tem a dimensão humana, a natureza, junto com o espírito, manifestado no homem. Pessoal, quando sobe esses negocinhos do WhatsApp, vocês veem? Vou ter que fechar essa questão do WhatsApp, ou não veem? Só Pessoal, aparece uma tela preta, não aparece a mensagem. aparece uma tela preta. Vou fechar esse WhatsApp, toda hora chega mensagem de grupo, de não sei o quê, senão atrapalha tudo. Então, você tem essa dimensão da história como a história do negativo. Então, e outra coisa, em todos esses momentos aqui, ó, você tem a razão presente. Razão e realidade em Hegel são duas coisas comuns. Elas se comungam. Não tem aquela frase que eu falei para vocês na última aula de sexta-feira? Tudo que é real é racional e tudo que é racional é real. E é como se fosse a razão encarnando em todos os momentos. Você pode pegar até como comparativo aí, como analogia, a questão da encarnação de Deus, Jesus Cristo encarnado. Em todos os momentos ali da história, é um perfeito acoplamento, uma coisa que é um complementa o outro no sentido de estar encarnado mesmo. É um Deus que se faz totalmente homem e um homem que é totalmente Deus, na encarnação aí de Jesus. A gente pode usar essa mesma analogia para pensar aqui como que todos os fatos da história, a razão está presente. É a própria razão se manifestando. Espírito aqui, você pode usar como uma palavra mais fácil, consciência, razão, é o mesmo que espírito. Não tem nada a ver com macumba, não tem nada a ver com fantasma, não. O espírito aqui vem do alemão Geist. Geist é o espírito. A nossa consciência, em português, mente, razão. Aquilo que Kant, digamos, é, tentou quebrar as pernas no sentido de falar, não, a razão não dá conta de pensar a realidade, Hegel vai dizer, não, é justamente por conta da razão, dessa manifestação do espírito na história, que as coisas se fizeram. Então, todos esses momentos aqui, não há nada de aleatório, não há nada de acaso na história. Tudo segue a mais estrita necessidade de acontecimento. É necessário, não é aleatório. Não é o acaso que toma conta da história, não, é a razão. Aí vocês podiam perguntar para o professor, mas é muito estranho falar que a razão domina a história em todos os momentos. E aqueles momentos em que, por exemplo, você tem guerras,
Você tem os movimentos totalitários da história, como na Itália com o fascismo italiano, na Alemanha com Hitler e todas essas questões. Aí Hegel responderia assim para nós: são momentos racionais em que, apesar de as particularidades da história, parece que a razão sumiu, é um descontrole completo, esse momento faz parte da própria história como forma de que, para Hegel, esse movimento aqui é circular. Circular em que sentido? Se agora, no momento histórico, por exemplo, esse momento de guerra, você tem uma ideia de que não é a razão que controla, faz parte da história. O momento posterior vai ser melhor. Então, é a própria razão tentando se encontrar. É como se fosse a razão fazendo um striptease na história. É bem essa ideia. Então, você tem aí a primeira noção, que é a ideia. E lembrando que esses dois momentos aqui é puramente lógico, são os universais abstratos, viu? É aquele momento assim que, em Hegel, tem uma diferença grande entre existência e realidade. Isso aqui tem realidade, mas não tem existência. O que existe para Hegel? Existe esse lápis, existe esse celular meu, lápis, existe a minha caneca. Isso aqui tem existência para Hegel. Agora, as coisas particulares têm existência. Agora, a realidade, no seu sentido máximo, para Hegel, ela não existe. Ela não tem, ela não é uma existência efetiva. Então, isso aqui tem. Saiu cortado o áudio de quem perguntou. Opa, professor, tudo bem com o senhor? A tabela que eu estou vendo aí sobre a ideia, naturalismo e espiritismo. Ideia, natureza e espírito. Então, é uma tabela bem detalhada. Foi ele que fez mesmo ou o Não, senhor que... esse aqui é de um comentador que ele resumiu um pouco o sistema hegeliano só para a gente entender. Como eu disse para vocês, tem várias outras subtríades aqui da ideia para a natureza, da natureza para o espírito, que Hegel vai, digamos, descrever mais essa manifestação do espírito nesse movimento dialético, de um contra o outro. Mas, isso aqui está resumido, mas o Hegel ainda descreve muito mais. Se for pegar a Fenomenologia do Espírito, que é o livro dele, a Enciclopédia da Filosofia também, são todos livros em que ele vai descrever parte por parte cada pedaço desse sistema. E a filosofia do Hegel é muito ampla, ele é o último grande sistema que a gente tem em filosofia. Depois de Hegel não existe mais sistema, existe temas filosóficos, mas Hegel é o último grande sistema de filosofia. Você tem como sistema o sistema platônico, sistema aristotélico, sistema cartesiano, sistema kantiano, e você tem o último grande sistema, que é o sistema hegeliano. O Hegel que pretende assim, dar conta da realidade no seu todo. A filosofia dele é uma filosofia muito multifacetada. Ele trata de direito, trata de filosofia, de ética, de moral, política, Estado. Tudo isso está dentro desse sistema completo de Hegel. Então, isso aqui é só digamos, uma tabela resumida do que seria o sistema completo do Hegel, mas entre a ideia, a natureza e o espírito são várias subtríades, até chegar no espírito, que é isso que nós vamos tratar hoje. Então, só para lembrar, isso aqui é lógico, né, como eu disse para vocês, não tem existência, tem realidade, existe uma diferença muito grande em Hegel entre existência e realidade. Os universais aqui, eles têm realidade, mas não têm existência. O que existe são coisas individuais, esse lápis, essa caneta, eles têm existência, mas não têm realidade. E a manifestação dessas coisas individuais, em termos de aparência, ela tem uma dependência para Hegel com esses universais aqui, ó, que tem a realidade em si. É como se fosse pensar em Platão, por exemplo. O mundo das ideias platônico é o máximo da realidade. O nosso mundo, que é o mundo sensível, é o mundo das aparências, é o mundo da existência. Realidade no seu sentido preciso e no seu sentido máximo, como realidade mesmo, é a realidade dos universais. E toda essa parte aqui, ó, do espírito, e mesmo das manifestações individuais, nós somos dependentes em todos os sentidos, seja no conhecimento, nas várias manifestações humanas, desses universais aqui, ó, que estão na ideia e na natureza.
E o último detalhe que eu vou lembrar vocês dessa parte aqui, que essa dimensão aqui de anterioridade da ideia da natureza em relação ao espírito não é uma anterioridade cronológica, é uma anterioridade puramente lógica. O que eu quero dizer com isso? Que simultaneamente isso aqui está existindo. Só que isso aqui é anterior à manifestação do espírito no sentido lógico, não cronológico. Quando eu falo cronológico, vamos pegar como analogia, por exemplo, quando as águas chovem na montanha e as águas caem na montanha, até ela cair no rio e engrossar, você tem uma dimensão cronológica, de antes e depois. Não é essa cronologia que Hegel está falando, ele está falando de uma anterioridade lógica. Vamos pegar uma coisa para a gente entender. Por exemplo, a relação pai e filho. Você tem uma relação de simultaneidade entre pai e filho, mas essa relação é lógica. O pai é anterior ao filho. Não tem como o filho ser pai do pai. O pai tem que ter um filho, e um filho tem que ter o pai. Essa relação entre pai e filho de simultaneidade é uma relação lógica, não é cronológica. Por mais que existia um começo, mas isso aqui não sumiu, em termos assim, de que, como se fosse um pontapé inicial aqui na ideia e na natureza, o resto foi como uma causalidade. Não. Essa ideia aqui e essa natureza ainda está existindo para Hegel, numa dimensão lógica. Por isso que eu posso pensar que existe uma encarnação da razão em todos os fatos. Agora, por exemplo, se a gente pudesse falar, o fato de eu estar dando aula agora seria eu manifestando o espírito, tentando, digamos, elaborar a minha consciência e passar para vocês. Então, está acontecendo agora essa manifestação do espírito para Hegel. Não tem uma dimensão cronológica que foi lá no início, ficou lá e depois veio as coisas. Não. É uma dimensão simultânea, lógica, não cronológica, essa dimensão dessa anterioridade da ideia e da natureza. Então, só esmiuçando um pouco, então a ideia é totalmente metafísica. Esse momento ela é inconsciente, essa ideia, ela é uma ideia subjetiva fechada em si, mas o fato dela ser fechada não quer dizer que ela vai ficar, digamos, nesse solipsismo, nesse ensimismo dela. Ela tem dentro dela essa própria dimensão dialética que, como categoria ali, ela vai procurar, a partir da própria dimensão da dialética, se desdobrar numa síntese. O oposto da ideia metafísica aqui, como nós vimos, vai ser a natureza. Então, esse primeiro momento universal aí, esses conceitos puros, Hegel está só tratando aqui de uma menção de ideia ainda, não tem nada de efetivação no seu sentido da existência. Tem realidade, isso aqui é uma realidade da ideia. Por que ela é inconsciente? Porque ela está fechada em si ainda, ela é subjetiva. No segundo momento, dentro dessa lógica hegeliana, que esse universal, na própria dimensão dialética, dentro dela tem uma força contrária a ela, que ela vai se desdobrar depois em natureza. Aí nós vamos ter o segundo momento, que é a natureza, onde se manifesta, de certa forma, aquilo que já estava aqui na ideia, pela tese contrária dela, ela vai chegar à natureza. Claro que vai ter todo digamos, vários compartimentos de tríades seguidos até chegar na natureza. A primeira ideia aqui é a ideia do ser. O que opõe o ser, a ideia primeiríssima de todo, o que opõe a ele é o nada. O que sai dessa relação dialética da tese ser e do nada contra essa tese é o movimento. Lembrando que a filosofia do Hegel, ela pretende dar conta, ela traz para dentro dela, para o âmago dela, a questão do movimento. Aquilo que toda a tradição filosófica tinha um certo receio em pensar, que é a questão do movimento. O movimento sempre é pensado ou extirpado da dimensão do movimento ou circunscrito no ser. Hegel vai trazer o movimento para o âmago da filosofia. Vai dizer, não, eu só posso pensar em história, só posso pensar em processo, porque existe um movimento, esse devir em grego, a palavra movimento é o grego devir, que existe um devir que faz com que, pela negatividade, pelo embate dessas duas forças contrárias, essa ideia vai se desdobrando. Por isso que a ideia aqui, ela tem como componente oposto a natureza. Aqui eu tenho a ideia primeiríssima, a ideia de ser, nada, movimento. De movimentos em movimentos, esse auto-manifestar-se da razão, que é o Deus aqui, a gente pode pensar num Deus em si, que Hegel, o primeiro livro do Hegel, antes dele iniciar-se como filósofo, ele é de linha protestante, o Hegel, e ele fez teologia, é justamente pensar essa dimensão do Deus, é um Deus que se encarna.
Por isso que a todo momento a gente pode usar aí esse qualificativo Deus. Mas o Deus dos filósofos, vai pensar aqui que é aquele Deus que você vai na igreja, que você faz orações, que você faz promessas, não é isso. Deus aqui é no sentido racional, aquele Deus que dá conta de tudo. Mas no início ele está em si. Depois é que ele vai se desdobrar no seu movimento dialético e vai se transformar em natureza, aparência, e vai, digamos, passar para esse segundo momento que é, na dimensão do Hegel, ao contraposto da ideia que é a natureza. Natureza e cultura aí, nesse sentido. Pessoal, até aqui está dando para acompanhar. É complicado, Hegel não é fácil, eu admito. Se vocês não estiverem entendendo, eu até entendo o não entendimento de vocês, porque é muita abstração. O sistema dele é muito abstrato, porque ele pretende dar conta de várias coisas. Eu não quero que vocês decorem tudo, não. Mas se vocês entenderem o movimento, até chegar no espírito absoluto, já é já é um grande passo. E entender também a dialética, que é essencial, que é o que mais cai nos vestibulares, essa dimensão da dialética e do idealismo hegeliano. E a teoria do Estado a gente vai ver também que é bastante interessante no final aí. Então, você tem esses dois momentos, a síntese da ideia e da natureza, que é puramente lógico, como disse para vocês, é uma relação dialética entre as duas, que a partir da própria dimensão negatividade que a ideia traz internamente a ela consegue se desdobrar em natureza. Uma observação interessante é que é nessa transição da ideia para a natureza, Hegel não está assim, deduzindo coisa de coisa. Por exemplo, ele vai deduzir a ideia de, por exemplo, o lápis da mesa. Ele não está deduzindo isso, não. Está deduzindo ideia de ideia, não é coisa de coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquela ideia que eu disse para vocês, o que existe é essa mesa, esse quadro. Então, mas para eu chegar a esse quadro, a essa mesa, existe toda uma dependência dos universais que Hegel está dizendo lá atrás. Todas as coisas que têm essa aparência, que têm essa dimensão de existência, depende dessa realidade dos universais anteriores. Quando eu estiver falando da bola de ping-pong, vai ficar mais fácil, que é o próximo passo. Por exemplo, eu pego a dimensão da bola de ping-pong. Eu vou pegar as características dela. Ó, ela é leve, ela é alvura, branca. Redonda, ela tem uma sonoridade. Esses são os atributos dela, as características físicas dela. Mas Hegel vai dizer, para que eu chegasse a esse objeto aqui, essa bola que eu não tenho aqui na minha mão, e conseguisse ter essas características, existe uma dimensão de universais anterior à própria confecção da bola que permitiu que eu chegasse à bola, que é a questão da leveza. A leveza ela é uma ideia, e uma ideia universal. A alvura, do qual o branco é dependente, ela é uma ideia universal. A rotundidade, que dá a circunferência da bola, que dá o redondo da bola, ela é uma ideia universal. E a sonoridade, da qual a bola, quando é jogada, ela tem essa dimensão sonora, que é a característica da bola, ela é universal anterior a isso. Então, a bola em si não é que a bola existe como um passe de mágica. Não, eu pensei a bola existiu. O Hegel quer mostrar o quê? Que anterior a essa bola, da qual eu tenho todas essas características físicas, só possibilitou a existência da bola porque antes existia toda uma dimensão dos universais, que são aqueles universais kantianos que a gente viu lá quando a gente estava estudando Kant. Então, existe uma dependência da mente humana em relação a esses universais. Então, e antes mesmo da mente humana conseguir pensar a questão de elaborar algo empírico, só foi possível elaborar algo empírico para Hegel porque antes esses universais do qual a razão manifesta, a leveza, a rotundidade, a sonoridade, e essas ideias universais que acompanham, digamos, a confecção das coisas, é porque existia antes isso e a nossa mente é totalmente dependente disso. Então, se você pegar qualquer objeto para Hegel e for tentar analisá-lo, pegar o celular, por exemplo. O celular tem uma extensão, ele tem, digamos, ele é branco, o meu, ele tem a brancura, né? Aí, se eu for esmiuçar esse celular, eu vou perceber que a extensão que o celular tem, que permitiu a confecção dele, a extensão é universal.
da qual a depender, existe uma característica física do celular, a extensão, ele tem, por exemplo, 12 centímetros. Essa extensão aqui, que no celular possibilita a confecção dele, existe uma dependência com a ideia de extensão. Qualquer objeto que você for pegar para Hegel, você vai perceber aí essa dimensão da dependência com os universais. Aí que você vai pensar, aí você começa a entender por que Hegel é idealista. É o tempo inteiro a razão e a ideia é como precedendo tudo. O que vai garantir toda a manifestação da existência nossa e mesmo os objetos que nós criamos é essa dimensão dos universais. Por isso que a anterioridade dos universais é sempre lógica, não é cronológica. É por isso que a gente pode sempre criar o homem, por conta dessa dimensão dos universais. E nós temos uma dependência completa com essa essência dessa autoconsciência, que ela é plena, ela é autônoma, e o nosso jeito é que somos dependentes delas, inclusive em todas as manifestações aí da história do humano, em todos os seus aspectos. Então, alguma pergunta, pessoal? Ô, Alisson, Hum. a realidade é tipo a priori para Kant? A realidade é totalmente a priori. Mas esse a priori não é igual eu falei para vocês, não é um momento lá atrás que aconteceu e pronto, acabou, não. Essa prioridade que você fala, independente aí da empiricidade da coisa, do sensível, ela é lógica. Então, aí, ó, essa mesa, esse quadro negro, tudo aí depende, é como se fosse uma soma desses universais para Hegel. Tudo que existe para Hegel, todas as coisas que existem são dependentes desses universais. Mais alguma pergunta para a gente prosseguir? Então, tipo, esses universais seriam o a priori. O a priori. Eles são a priori naquele sentido bem kantiano mesmo. Antes e independentes da experiência. O que vai possibilitar justamente a experiência do empírico e até mesmo São os universais. a própria confecção são os universais. Uhum. Beleza? Aí, esse aqui tem um pouco do sistema que o de Hegel que é circular, que eu fiz essa imagem para vocês. Esse circular aqui dá para vocês entenderem por que em Hegel você tem sempre a dimensão de uma história ou de um processo que vai cada vez mais se ampliando no sentido de um progresso mesmo, de uma evolução para o melhor. Por isso que se aqui nós fizemos guerra, tem fome, tem todas umas dimensões das relações humanas que não são boas, Hegel vai dizer que é um momento da história, que o próximo, nessa dimensão dialética dessas tríades, vai ser aí melhor. Então, Hegel quer chegar aqui, na verdade, no ápice do seu sistema, quando ele for pensar a dimensão do Estado, em que, na manifestação do espírito, todas essas contradições presentes na sociedade civil, em cada momento do tempo, que ele vai chamar assim as diferentes épocas do tempo de Zeitgeist, quer dizer, é o espírito do tempo. Por exemplo, se for pegar o espírito do tempo dos nossos avós, dos nossos tataravós, aquelas regras que eles viviam, morais, aí vai dizer, pegando só para explicar esse Zeitgeist, esse espírito de uma época, é o espírito daquela época. É como a manifestação da razão se dava. Hoje, se nós temos, por exemplo, uma liberdade sexual maior, nós podemos tratar de certas temáticas de gênero que naquela época era impossível, é o espírito do nosso tempo que propicia isso, é a razão manifestada nas nossas relações sociais e nessa própria encarnação dela que faz com que a gente tenha um outro Zeitgeist agora, um outro ser no tempo, outras relações sociais, justamente por causa dessa dimensão do espírito que se manifesta no tempo, dessa compreensão aí que se manifesta no tempo. Então, esse movimento circular aqui que Hegel está dizendo, que é da tríade, tese, antítese e síntese, é sempre isso, é um ser em si, depois você tem um segundo momento que é um ser fora de si, e o terceiro momento que é o ser para si. O ser em si é aquele momento, você pode usar de vários momentos, você pode pensar a relação do indivíduo, que é aquele momento que o indivíduo está se conhecendo, que ele é puramente atomizado, individual, em que ele vai se conhecendo, vai conhecendo seus sentimentos. Depois ele começa a conhecer o outro ali na família. Ele vê que existe um outro, né, que o mundo, ele não é sozinho no mundo. Depois que ele descobre a família como um ser fora de si, que é o outro,
ele vai perceber que existem outras famílias na sociedade, no bairro dele, na cidade dele, que existe um monte de regras. Você pode usar essa relação, ser em si, indivíduo, fechado, depois se desdobra para si, fora de si, que seria a família, depois a sociedade. Ampliando isso, a gente pode pensar a família como ser em si, o primeiro momento ali da instituição social. Depois, fora da família, você tem a sociedade civil, que é a sociedade em si, que daí a sua família não está sozinha. Você tem aí toda uma dimensão exteriorizada, que você descobre que existe um monte de gente lá fora. E depois você tem um Estado, para Hegel também, como o ser para si, que daí é o que a gente vai querer chegar na nossa aula. Você pode usar isso assim em várias coisas, essa tríade de dialética em Hegel. Você pode pensar a relação que é um que Hegel usa, o broto, a semente, ela é o ser em si, fechada. Dentro dela existe uma força contrária a ela, que vai fazer ela desabrochar em broto, ou esse brotinho que vai virar uma árvore depois. Depois você tem um fruto que é a síntese disso, que é o ser para si. Então, você pode usar esse sistema dialético hegeliano do ser em si, do ser fora de si e do ser para si em vários momentos, seja no conhecimento. Olha nas teses do conhecimento. Racionalismo, ser em si. O oposto do racionalismo é empirismo. Você tem o Kant como a síntese dessas duas trajetórias. Podemos pensar na questão política. Vamos pegar a modernidade, que é o que a gente está vendo. Você tem a gente viu lá a questão me sumiu o nome, do mercantilismo como primeira fase do capitalismo. É o ser em si, ainda as relações muito incipientes, comerciais. Contraposto a isso, você pode pensar depois o movimento da Revolução Industrial, que é uma ampliação maior dessa dimensão. Depois dessa Revolução Industrial, você tem uma segunda Revolução Industrial que vai se descobrindo cada vez mais. Então, você pode usar essa tríade dialética do ser em si, do ser fora de si e do ser para si em vários aspectos da sua vida, para você tornar mais fácil aí como que é progressiva essa dimensão da racionalidade humana. É sempre esse movimento progressivo de que você nega o antecessor e dessa negação do seu antecessor, da negação da negação, da negação do anterior, sai a negação da negação, que é o positivamente racional, que é o terceiro momento, que é a síntese. E essa síntese vai virar uma nova tese, dessa nova tese sai uma antítese, dessa antítese vai ser outra síntese. É sempre esse movimento progressivo e não há nada de aleatório, como eu disse para vocês. É tudo racional. Desde o início aqui, ó, a razão está presente. É como se fosse esse movimento da razão se autoconhecer. Entendeu? Vou só abrir coisa que a aula já vai encerrar, vou abrir o web WhatsApp, que quando cair eu já vou mandar nos grupos de novo. Então, vocês entenderam por que essa tríade dialética você pode usar em tudo? Alguma dúvida, pessoal? Pode destravar o microfone e falar se tiver alguma dúvida. Que quando vocês têm dúvida, ajuda a reforçar a explicação. Só vou terminar que vai acabar agora, tem menos de um minuto, e a gente... E com todos vocês. Aí vocês verão um homem diferente lá. Mas agora é uma... Quem tá assistindo filme aí? Sem gracinha, pô, sacanagem, mano. Tô prestando atenção aqui na